Olá, tudo bem? Como vão, queridas amigas, amigos, amantes do desenho? Vamos aqui para mais uma aula. Na aula passada, nós fizemos uma figura geométrica, um objeto baseado, nessas formas geométricas planas, quadrados, retângulos, e depois a gente fez o mesmo objeto em perspectiva, com a vista dando volume, que foi até o armáriozinho que nós fizemos. Hoje a gente vai, com a mesma proposta, fazer um outro objeto, tá bom? Usando também as figuras geométricas, e vamos fazer esse objeto em perspectiva também, certo? Então, mesmo princípio, vou dividir aqui a folha em duas, para ficar melhor. Então, a gente faz sempre duas vistas, Uma vista plana e uma vista com perspectiva para dar ideia, do volume. Então, fiz aqui uma separação e a gente vai começar trabalhando aqui. Dessa vez, a gente vai fazer um objeto mais complexo. Então, vocês vão aí me acompanhando. Então, começa fazendo um retângulo. Vou fazer esse retângulo aqui. Ver se as linhas estão correspondentes, do mesmo tamanho. Fazer o mais parecido possível, tá bom, pessoal? Confere. Ok. Esse retângulo, eu vou dividir ele agora e tentar imaginar que eu vou dividir ele em 3 partes iguais. Você pode fazer a secção se quiser. Eu vou fazer mesmo ao olho livre, Você pode usar até aquela técnica, fazer uma marcaçãozinha aqui e pega o tamanho, ó, extremidade do lápis aqui na marcação, o meu dedo na outra linha, e eu confiro aqui se dá 3 vezes, Deu quase, então tá suficiente, faltou um pouquinho, eu posso aumentar aqui um pouquinho que vai dar certo. Então aqui é 1/3, do meu retângulo. Então de 1/3 eu vou desenhar um outro retângulo, também horizontal, Se meu retângulo está mais horizontal do que vertical. Vou fazer um outro retângulo aqui em cima. Fiz aqui um retângulo. Aqui próximo a essa extremidade, eu vou fazer um outro retângulo, deixar só um espacinho aqui, ó. Vocês conseguem ver? Deixar um espacinho. E vou fazer aqui um outro retângulo, ó, mais ou menos dentro do espaço do outro terço, tá? Esse retângulo vai ser, ó, bem estreito, também horizontal. Dentro desse retângulo, eu vou fazer agora um outro retângulo, que agora sim vai ser vertical, tá bom? Então, ó, eu deixo um espacinho aqui desse lado, tento deixar do outro lado ao mesmo espaço, tá? Para ser simétrico. Bom, ó, dá para ver a marcação que eu fiz aqui e aqui. Então, ó, deixei um espacinho e vou fazer esse retângulo, ele agora vai ser mais vertical. Tento levar a mesma distância até lá em cima. Tá? E vou fechar aqui o desenho. Vejo se não ficou muito torto, fora de esquadro. Se tiver ficado, eu faço as correções necessárias. Se não, algumas diferenças a gente consegue relevar, tá bom? Ok, feito o retângulo, agora eu vou fazer um trapézio de cabeça para baixo, utilizando já essa base, que é essa linha horizontal que está aqui. Agora eu vou fazer uma diagonal, outra diagonal, e vou finalmente só fechar aqui com uma horizontal. E sobre este trapézio, eu vou fazer um outro trapézio oposto a ele. Então, aproveito a base que está aqui, faço uma diagonal, faço outra diagonal e fecho com uma linha horizontal. Acho que vocês já estão começando a entender o que isso aqui vai virar. Então, aqui eu posso até
Já fazer um outro retângulo bem fininho também. Só que aqui essa ponta eu vou deixar uma sobra e vou, ó, não vou deixar reto, ó, vou fazer assim pontudinho. Né? E posso dividir esse retângulo aqui em duas partes também, certo? E aqui eu vou colocar um outro retângulo bem mais estreito que os outros, ok? Eu vou olhar agora esse espaço aqui, eu vou fazer uma espécie de trapézio. Ó, eu vou deixar um tamanho aqui, vocês olham no de vocês, tentam comparar com o meu, se está ficando parecido. Vou usar já a base que está aqui, que está feita. E aqui eu vou fazer uma espécie de trapézio, certo? Mas eu não vou colocar essa base aqui agora. Eu vou repeti-lo. Né? Fechou. Fechou. E aqui eu vou colocar circunferências. Quantas couberem? Eu acredito que vai caber umas 4 do mesmo tamanho. Tenta conferir se elas estão realmente do mesmo tamanho, se estão correspondentes. Não ficar tão poluído, não é tão incoerente. Então eu vou botando aqui. Lembra como é que eu falei, né? Que a gente faz as circunferências. Ó, vai modelando, modelando, até que uma hora você acerta. Sempre com a mão leve, porque se precisar apagar, apaga. Ó. Então eu tenho aqui este formato. No meio delas, né, bem no centro, eu vou tentar fazer outras circunferências agora bem pequenas. Ó, tenta ver se está mesmo no meio, né? Ó, a distância que está de cada lado tem que permanecer. Entre cada uma, eu vou colocar mais uma circunferência também do tamanho dessas que estão centralizadas. E aí eu posso ficar alternando. Ó, eu boto um em cima, outro embaixo, outro em cima. E aí aqui eu vou fazer as artezinhas de ligação, que são pequenos retângulos também. Aqui eu vou aproveitar, ó, essa base, vou descer mais ou menos aqui até a base aqui deste semitrapézio, pode descer um pouquinho abaixo dele. Vou olhar aqui mais ou menos um terço, tá bom? Pode ser até menos, um espacinho pequeno aqui. Eu vou fazer um triângulo, ó. Agora, bem aqui da base do triângulo, eu vou puxar e vou tentar deixar um espaço parecido aqui em cima. Vou fazer um outro retângulo. Desse retângulo, eu vou agora fazer um trapézio. E deste trapézio, eu faço outro trapézio. Posso agora terminar aqui com um semicírculo. Ó. Ok. Vou fazer aqui um retângulozinho vindo daqui. Então, nós temos aqui uma pequena locomotiva feita utilizando simplesmente formas geométricas, né? A gente ficou brincando com triângulos, retângulos, trapézios, circunferências. Não usamos o quadrado perfeito, não é? Mas ele está dentro do conceito do triângulo, do retângulo, perdão, porque são linhas retas, não é? Então agora a gente vai pegar esta figura aqui e fazê-lo em perspectiva. Para a gente começar,
vamos tentar entender a estrutura, né, da nossa locomotiva. Aqui, como ela é uma vista totalmente lateral, a gente vê um retângulo, mas é aqui onde mora o pulo do gato. Tá? A gente sabe que geralmente isso aqui é um cilindro, tá bom? Então, agora, na nossa vista em perspectiva, a gente vai perceber isso, ok? Mas a gente pode, para facilitar esse processo, para ele ficar mais condizente, qual é a forma tridimensional do retângulo? É o paralelepípedo, não é? Então é isso que a gente pode começar desenhando. Eu imagino, né, que essa face aqui, que a gente não está vendo, né, porque a gente está vendo só a lateral, essa face que está aqui, ela deva ser parecida, ela deva se encaixar num quadrado. Então eu posso começar por aí. Eu vou fazer um quadrado agora. Mais perfeitinho que eu conseguir. Bom. A mão livre mesmo, tá, gente? Tenta trabalhar, forçar sua mente mesmo a se acostumar, ó, a ver se o tamanho que está aqui e está aqui também. Né? Ah, Arimateus, eu não consigo fazer para ficar perfeito. Nós não estamos falando disso. Tá? É o mais parecido possível. E vai ter alguns casos em que aí você vai precisar fazer um quadrado perfeito. Aí se você pega uma régua e mede. 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros, por aí vai. Aqui a gente está exercitando outra coisa. A compreensão das formas, a gente está exercitando o seu traço. Então, se eu faço um quadrado que à primeira vista convence que é um quadrado, tá valendo. Né? Então, se alguém chegar e tacar uma régua e disser que teu quadrado está errado, aí é outra história. Tá bom? Mas para cá, para o nosso exercício, para o nosso aprendizado, isso aqui é suficiente. Agora nós vamos fazer esse quadrado virar um paralelepípedo, né, mirando para lá, certo? Lembra de quando a gente desenhou o armário que a gente fez esses V's, nesses triângulos, né? Porque é isso aqui que vai dar essa ideia de profundidade. Aquilo que está mais perto vai parecer maior e quanto mais vai se afastando, vai ficando menor. Tá bom? Aqui eu vou até usar uma régua mesmo, que é para ficar tudo mais coerente, tá bom? Então, eu vou colocar aqui. Mas mesmo com a régua, tá, gente? É importante que vocês trabalhem para que as linhas de vocês fiquem sempre leves, tá? Que vocês não sofram depois para apagar. Vou levar até o final mesmo, tá bom? Aqui também, ó, nessa quina também vou fazer. E aí, ó, eu não vou fazer ela paralela. Eu não quero que a distância que está aqui chegue lá no final. Eu quero que tenha uma deformação. Eu quero que pro final ela vá afinando. E aí eu vou decidir o tanto que eu quero que deforme. Eu não quero que seja tanto assim. Então eu vou, do paralelo que está aqui, eu vou fechar só um pouquinho. Então já dá para ver, ó, que o espaço que tem aqui, quando chegar aqui, vai ficar menor. Tá? Então eu vou fazer a minha linha. E aqui do mesmo jeito, certo? Ó, eu sei que tem uma distância aqui. Eu não quero que seja paralela. Eu quero que para lá ela afine. Eu vou fazer isso. Tá? Então dá para ver, ó, se eu pegar aqui, né, ó, para cá, ó, tem diferença, não é? Se eu pegar aqui, ó, para cá, ó, dá para ver, né, o tamanho da sobra aqui, não é? Então, aqui agora eu posso fazer uma paralela. Qual é o tamanho que eu quero que seja meu cilindro aqui, não é? Acho que mais ou menos esse tamanho aqui deve estar ótimo. Então aqui eu vou fazer, tem essa horizontal aqui, não é? Eu tenho que respeitar ela. Então agora sim, se eu pegar a distância que está aqui para cá, não é? Tem que ser, eu posso até fazer uma reta total aqui, ó, não é? Porque a distância que está aqui, né, quando chegar aqui, tem que ser a mesma distância que está aqui também, tá bom? Então eu posso até pegar uma reta mesmo e fazer aqui, certo?
Então, é aqui e depois, chegou bem aqui na ponta, eu vou fazer agora uma paralela, ó, com essa vertical aqui, certo? Ó, paralelo com a vertical. Pronto, chegamos neste formato aqui. Eu quero transformar isso aqui num cilindro. Então, eu sei que eu posso até imaginar agora outro cubo aqui, ó. Outro quadrado, aliás, perdão. Como é que seria o quadrado aqui? Né? Tem um quadrado aqui e tem um quadrado aqui. Esse aqui já está um pouco deformado. Né? Então, eu vou imaginar que eu vou dividir ele no meio. Metade, metade. Aqui eu vou fazer de olho mesmo, né? Acho que bem que assim deve estar proporcional. Então, imagina que ele está dividido aqui. E imagina que ele está dividido aqui também. Certo? Mais ou menos no meio. Com base nisso, ó, eu vou tentar fazer agora um círculo usando esse quadrado como base. Ó. Eu tenho que encaixar o círculo bem aqui. E essa é outra forma de você desenhar um círculo próximo da perfeição, tá, gente? Você pode desenhar um quadrado e tentar encaixar ele dentro que ele vai ficar bem redondinho, certo? Então eu fiz isso. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu tento olhar mais ou menos aqui onde é que é o meio. E aqui mais ou menos onde é que é o meio também. E vou colocar aqui essa circunferência encaixada aqui. Né? Já vai ter uma deformação. Mas ela vai me servir muito bem. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar as duas bases aqui, certo? Liguei as duas bases e agora eu tenho um cilindro relativamente convincente aqui. Lembra que eu falei que a gente tinha dividido em 3/3, não é? Mas o que acontece quando eu coloco em perspectiva? Tudo que está lá para longe tende a ficar menor. Então eu vou tentar dividir um espaço bacana aqui, mas que seja um pouquinho menor do que esse, e esse do meio vai ser um pouquinho menor do que esse. Então divido aqui em 3 partes. E aí em cima dessa parte aqui, deve ser bem aqui mesmo, mais ou menos aqui. E agora eu estou fazendo coisas que são redondas, né, cilíndricas. Então, tá vendo esse arco aqui? Eu vou tentar, ó, nessa secção que eu fiz, tentar reproduzir o mesmo arco. Tá bom? Certo? Aqui vai ser, ó, essa base agora, a casinha aqui do trem, né? Ela vai se organizar aqui. Então, ela é um retângulo e vai permanecer sendo. Tá aqui a extremidade, ó, do cilindro. Vou fazer uma vertical. Aqui na outra parte aqui, ó, vou fazer outra vertical. Aqui, ó, pega aqui a base do círculo, ó, vertical. E nota, ó, que ele vai seguir, tá vendo essa diagonal aqui, não é, ó? Então, segue ela. E segue, ó, essa aqui. Nota que ele vai achatar um pouco para seguir essa, certo? E aí aqui, ó, segue assim, diagonal também, tá? E aqui, por fim, ó, tá vendo essa? Você vai fechar uma paralela. E aí nós temos aqui a casinha do trem. E aqui agora a gente só fecha bem aqui. Vou cortar esse pedaço e vai ficar redondinho aqui. Ó, o desenho ele vai ficando uma
uma bagunça de linhas, mas a gente já pode começar a cobrir algumas linhas que eu sei que eu não vou mais mexer. E você já consegue abstrair aqui, ó, né? O nosso trenzinho amassadinho aqui sem perspectiva. E olha essa figura que a gente já está conseguindo fazer aqui, não é? Então, uma estrutura com volume, ok? Se está muito poluído, você pode ir apagando algumas linhas, tá bom? Então, esse aqui eu vou escurecer porque essa linha já me interessa e essa curva aqui já me interessa também. Essa aqui eu sei que não vai mudar. Eu já posso também, ó, escurecer ela que aí eu não me perco, né? Em comparação com as linhas que são só guias, certo? Assim como essa curva aqui, eu sei que ela também vai permanecer, certo? Agora a gente vai fazer essa base aqui, ó. Bom, essa base a gente está vendo ela como um retângulo, mas ela também é um cilindro, né? Um cilindro bem amassado, que tem uma base circular. Então a gente vai usar ó, essa linha guia e a gente vai usar essa outra linha guia que está bem aqui, certo? Então nesse espaço, estão vendo esse espaço aqui? Que figura essa? É um losango, não é? Então nesse losango, eu vou, ó, não tem um meio aqui desse círculo também? Ele é o meio da minha estrutura toda, ó. Então eu imagino que eu vou passar por ele e vou achar o meio do trem, não é? Ó? Que aqui tem até o vidrinho, você pode fazer o vidrinho aqui do para-brisa do trem, aqui do outro lado também, certo? O teto, depois a gente pode customizar do jeito que a gente quiser. Lembra que tem o volumezinho aqui, ó? A gente pode fazê-lo já aqui também. Ó, é o chapéuzinho aqui do... Certo? Dá pra ver aqui, ó, o chapéuzinho feito. Bom, então, ó, aqui é a linha do meio. Então, eu vou tentar organizar um cilindro, uma circunferência aqui, ó. Pega a base, ó. Ele tem que passar bem em todas as bases, ó. Não tem uma reta aqui, outra reta aqui, outra reta aqui e outra aqui. O círculo ele vai encostar em todas elas. E aí é por isso que ele vai ficar um pouco deformado, uma vez que ele tem que encostar em todas. Ele praticamente deixa de ser um círculo ó, e vira meio que uma elipse, não é? Agora eu vou subir até a altura que eu quero que seja esse cilindro. E vou tentar reproduzir ele de novo. Ó. Certo? Então eu vou... Acho que dá até para reduzir, porque senão esse bicho vai ficar bem largo. O desenho de cabeça é assim, a gente vai experimentando e vai testando. Aqui eu vou apagar, porque senão vai ficar muito confuso. Mas ó, dá para ver ó, que esse espaço corresponde ó, a esse espaço aqui, né? E aqui é o topo dele que a gente não via antes, porque o topo está na lateral, certo? Então, como é que eu vejo agora qual é que é o meio dele? Eu tento calcular mais ou menos aqui onde é que é o eixo né, dele aqui. Eu vou fazer uma vertical, porque eu vou agora tentar fazer esse cano. Né? Então, eu sei que ele não pega o espaço todo. Eu posso, inclusive, ó, fazer aqui uma circunferência, uma elipse, na verdade, ó, né? Que é o que ele representa. Já respeitando aqui, deixando ó, a margem. Lembra que ficou uma margenzinha bem aqui, ó. Margem e margem, não é? Então, ó, eu faço aqui e aqui eu vou subir. Ó, tanto que tem de um lado, ó, eu deixo o outro, ó, essa vertical do meio me ajuda. Mas eu posso também me basear pela base aqui do cilindro, certo? Então tá aqui. E lá em cima eu vou fazer ó, outra elipse que seja equivalente a essa. Certo? Posso agora... Aqui eu já posso apagar,
Porque aí já evita que eu fique me estressando e me perdendo, ó. Vou apagar. Já dá para ver que eu preciso fazer uma correçãozinha aqui. Mas olha só, tá? Agora, esses trapézios aqui, eles são também circulares. Posso fazer uma elipse, como ele abre, não é? Eu posso fazer elipses aqui maiores. Que aí eu vou pegar o pé, ó, né? Vou ligar aqui. Mas a elipse continua, certo? E lá em cima tem uma elipse que é menorzinha. E aí eu vou pegar aqui, ó. Tá? Ficou um pouco mais alta, ela é mais simétrica, né? Eu posso baixar aqui. Vou baixar aqui a altura dela. Aqui ficou mais condizente com o outro, o modelinho. Afinal, a gente tá tentando fazer, né, esse mesmo trem aqui, certo? Mas olha só o charme que já tá dando aqui. Então, aqui agora eu já posso fortalecer essa linha e essa, porque já posso deixar definitivo. Esse retângulozinho bem aqui seria uma espécie de retrovisor, né? Então já posso botar um aqui e botar um outro aqui do ladinho só para dizer, né? Eu vou deixar essa linha e vou botar umas espécies assim de pontos, né? Que lembra uns parafusos, umas coisas para deixar assim bem rústico. Naquela ideia de que tudo montado, né? Tudo parafusado. Posso fazer uns detalhes. Agora, aqui essa face dele é o seguinte. Também é um cilindro e também é uma estrutura parecida, vai ficar parecido com isso aqui, só que é uma vista agora meio que frontal para a gente, né? Então eu posso começar definindo o tamanho que eu quero, eu tenho que me lembrar que aqui, mais ou menos nessa altura, eu vou até traçar uma linha aqui. Ó, vou traçar aqui uma linha. E vou botar o círculo bem aqui. Ó, Tenta o tanto que você deixar do lado de cá, tenta deixar do lado de cá, certo? Vai modelando, ó, daquela forma que eu já mostrei, ó, até ele ficar de um jeitinho que satisfaça você. Limpa o que não lhe interessa. Aqui é o importante de não ficar pondo tanta força, tá bom? Nota que mesmo quando eu cubro os que eu já cobri, eu consigo apagar ainda com uma certa facilidade, ó, não marca tanto o papel. Então, porque assim, eu cobri não foi botando aquela força para ferir o papel. Não, eu realmente passei mais tempo, ó. E aí o traço vai ficar mais vívido, certo? Então agora a gente vai puxar para cá vamos fazer um outro círculo aqui. Agora esse já desce um pouquinho, mas eu tento fazer o círculo do mesmo tamanho. Tá vendo esse tamanho desse círculo? Eu tento fazer outro aqui mais ou menos do mesmo tamanho. E vou ligar, ó, essas pontas aqui. Liguei, liguei. E agora eu tenho que tentar fazer aquela vista, né? Daqui ele vai abrir, não é? Por causa dos trapézios.
Agora eu faço um círculo um pouco maior. Vou modelando até ficar do meu agrado. Posso apagar algumas partes para não ficar muito confuso. Ó, vou olhando, ó, porque assim, aqui é um círculo, certo? Mas tem que ter uma reta, e aqui a gente vai ter que representar, ó, essa curva aqui do trapézio, né? Por fim, o círculo menor agora. E aí você tenta mais ou menos centralizar. Vamos tentar botar umas linhas assim, que vai dar uma ideia, né? Entende que ele está voltando. E aí agora, naquele espaço que está aqui, lembra que aqui tinha uma linha que era marcava o meio, ó, né? Então daqui eu vou puxar uma espécie de triângulo, ó. Vendo? Aí esse triângulo, eu vou ligar ele aqui. Tem aqui a altura e vai para lá. Ó. E aqui eu vou refazer assim de novo, uma espécie de triângulo aqui assim. Posso apagar. Eu posso, inclusive, fazer aquelas aberturas, aquelas ranhuras aqui, já é detalhe. Né? Certo? E aqui a gente tem, por fim, a questão do trapézio dele aqui, né? Então eu vou dar um espaço aqui, ó. Vou seguir essa diagonal que sobrou, ó. Ela vai servir justamente para isso. Passo uma vertical aqui, ó. Né? Outra vertical aqui. Aproveito essa diagonal. E aqui, vertical também. Horizontal, ó. Diagonal e horizontal aqui. Coloco um volumezinho aqui, ó. Mais uma camada, né? Para dar volume. Para cairia acima. Acho que não tanto, menos acentuado. Pronto, assim ficou melhor. E aqui dentro eu vou encaixar os pneus. Posso até botar uma sobrinha bem aqui para dizer que tem do outro lado também. Tá, agora eu vou colocar os pneus aqui. Lembra que são 4, não é? Então eles estão aqui. 1, 2, 3, 4. Pela perspectiva, ó, eu vou ter que seguir assim, ó, tá bom? Ó, é uma diagonal, certo? E pela perspectiva, eles não vão mais ser tão redondinhos, eles vão ser elipses agora, não é? Ó. Então, eu vou marcando aqui, eu sei que os que estão aqui eu vou apagar. Ó. Mas é legal eu fazer um todo, porque aí fica coerente. Então, consegui fazer, já vou cobrir a parte que me interessa, que eu achei que ficou condizente com o que eu queria. Vou cobrir. Apago o que não me interessa. Eu sei que está coberto aqui, né, por esse suporte. Vou ajeitando aqui as rebarbas, as partes. E agora dá para eu ver uma face do pneu que está aqui, ó. Então eu posso até botar essa facezinha aqui do pneu aqui. Tá? O pneu também é uma espécie de cilindro, né, amassadinho. Então,
eu tenho que olhar agora onde é que é o meio, né, dessas elipses. Eu vou fazer aqui outras elipses também. Ó, seguindo aqui, eu posso até também colocar uma diagonal, para eu me basear e seguir aqui a altura, ó, certo? E vou colocando camadas, né, porque isso aqui tem todo uma espécie de parafuso, né, são cilindros também. Então, eu posso botando vários mecanismos aqui. E aí, para fazer aquela parte do braço, né, dos trilhos, eu vou fazendo meio que espécies de retângulos, tá? Que vão se cruzando aqui. Vou botar aqui para desenhar a fumacinha, vocês podem ficar desenhando ó, vários círculos aqui um por cima do outro, né? E aí depois você cobre só o que está fora, né? Ó. Cobre só o que está fora. Certo? Então, com pequenas técnicas de linhas, a gente consegue, não é, pegar uma estrutura simples e transformar numa estrutura muito mais interessante, muito mais profissional. E você pergunta, mas qual foi o segredo aqui se eu usei as mesmas coisas, usei o mesmo lápis, eu usei o mesmo objeto, né, com uma vista diferente, né? Foi aqui a questão da compreensão das formas geométricas, eu saber, né, o quadrado, transformar num cubo, um cilindro, né? Cones, bom, esferas que sejam, certo? Então, aqui, pessoal, eu costumo até aquilo que eu falei, eu costumo dizer que às vezes não existe desenho mais difícil que o outro. Tem trabalhos que são mais complexos, mas essa complexidade ela não vai exigir, por exemplo, eu não usei nenhum conhecimento a mais para fazer esse do que eu usei para fazer esse. Tá? Foi o mesmo conhecimento, só que aqui eu dediquei mais tempo, né? Tem uma quantidade de linhas e curvas muito maiores. Tá? A questão aqui é que a maioria são linhas retinhas e aqui eu tive outras coisas a mais. Então, o conhecimento de perspectiva é você usar mesmo as linhas. Tá? Então, olha para esse vídeo, assiste ele mesmo várias vezes, tenta reproduzir. Tá? Num desenho que é seu para valer, depois você vai ter que realmente tirar um tempinho também para limpar todas essas linhas aqui de perspectiva. Você vai limpar todas elas, ok? E aí vai dar o acabamento que você quer, seja com sombreamento, seja com a pintura com lápis de cor ou outro material, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Pratiquem bastante. Comenta se está tendo alguma dificuldade, se tem alguma dúvida, tá bom? Fala para mim da tua experiência, como é que está sendo. E abração, até a próxima.